Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e nós vamos aqui para a nossa quinta semana de ADNP. O assunto da aula de hoje será o de custos para decisão, ou seja, como é que a gente pode utilizar ferramentas de custo para tomarmos decisões sobre quanto nós devemos produzir para que nós tenhamos o mínimo de lucro aceitável, bem como que tipos de produtos nós deveremos manter no processo produtivo ou não. Nesse sentido, a agenda da nossa aula será a seguinte: mostrarei para vocês o que é o conceito de ponto de equilíbrio e, em seguida, nós trabalharemos qual seria o melhor produto que eu devo manter na minha linha de produção, dada uma cesta de produtos, o qual produto deveria cortar, dada a baixa rentabilidade que ele poderia ter. Em relação ao ponto de equilíbrio, pessoal, ele é justamente o mínimo que uma empresa precisa produzir e vender para ela não ter prejuízo. E aí, quando a gente vai lidar com o ponto de equilíbrio, a gente está mudando de metodologia de custeio, que até então vocês estavam lidando com custeio por absorção, no qual eu considerava no custo total os chamados custos diretos de produção, notadamente matéria-prima e mão de obra direta, acrescido dos chamados custos indiretos de produção, no qual eu teria que utilizar algum critério de rateio para distribuir o total do custo indireto de produção entre os produtos, porque é a maneira que a empresa possui de transferir para o consumidor tudo o que ele gastou no processo produtivo, é através dos produtos. O problema de você levar em consideração o custeio por absorção é justamente o critério de rateio, que ele é um critério arbitrado, entendeu? E muitas vezes esse critério arbitrado ele poderá você erroneamente a fazer excluir um produto que é altamente lucrativo da tua empresa. E mais para frente eu vou mostrar em que situações pode acontecer. Já na lógica do custeio direto, diferentemente do que vocês virem custeio por absorção, que se tinha a noção do que é custo e do que é despesa, no custeio direto não, tudo é praticamente custo. O que é que vai mudar? O que você vai chamar de custo e despesa variável, eles vão trabalhar juntos. Porque o que está, a palavra-chave aqui é justamente o variável. Então você vai levar em consideração para essa parte de variável todos os custos e despesas que variam em função da tua produção e vendas. Haja vista que na lógica do ponto de equilíbrio, tudo que você produzir você tem que vender. Então ele parte do pressuposto de que não haverá formação de estoque do produto final. Então, tudo vai estar em função do faturamento. Tudo que você produziu, você vendeu. E nisso, por exemplo, o que ele chama aqui de custo de despesa variável seria a matéria-prima que você gastou, a mão de obra direta e comissões sobre vendas, por exemplo. E o que não for diretamente relacionado à produção e vendas, você vai chamar de custo fixo, tal como os demais salários dos outros funcionários da empresa, como os aluguéis envolvidos da empresa, como depreciações e etc. Porque eles não estão, o volume de gastos nesse sentido não é em função do que você produzir barra vender. Há também os chamados custos de despesas semivariáveis. Aqui, por exemplo, tem-se a energia elétrica ou até mesmo a água, no qual você paga um valor mínimo e a partir de determinado patamar você começa a pagar proporcionalmente ao seu consumo. E há também os chamados custos e despesas semifixos, dos quais eles mudam, mas não de maneira proporcional. Eles ocorrem como se fossem saltos. Por exemplo, a supervisão da fábrica. Você gastaria R$10.000 por camarada supervisionar até 20 mil unidades produzidas e acima de 20 mil unidades produzidas em diante você pagaria aí um salário de R$15.000. Então, só para exemplificar como é que seriam esses custos semifixos. Por fim, aqui você tem as fórmulas para você calcular os pontos de equilíbrio. E aí a literatura ele nos traz 3 tipos de pontos de equilíbrio. O primeiro que é o ponto de equilíbrio contábil, no qual o que é que significa esse ponto de equilíbrio? É justamente a quantidade que você deverá produzir para a tua empresa ter lucro igual a zero. Então, quando ela tem igual a zero, é quando a tua receita total é igual aos teus custos totais.
E aí a fórmula que você usa é justamente essa. Você vai pegar o custo fixo total e dividir pelo preço de venda menos o custo variável unitário. E o resultado que você vai achar aqui são valores em unidades a serem produzidas e vendidas. Aliado a isso, nós temos aqui também um ponto de equilíbrio econômico. Que o ponto de equilíbrio econômico é quando os investidores pressupõem um retorno mínimo de capital investido. Então, você vai somar ao custo fixo o custo de oportunidade. O que seria esse custo de oportunidade? Ao invés de eu montar uma empresa, que tipo de aplicação financeira eu poderia estar investindo que me daria um retorno equivalente? Ou seja, a minha empresa tem que dar um retorno equivalente a uma aplicação financeira do qual eu poderia ter um ganho com menos trabalho. Então, você decide aqui quanto é que seria o seu custo de oportunidade, soma com o custo fixo e divide pelo preço menos o custo variável unitário. Tem também o ponto de equilíbrio financeiro, porque no ponto de equilíbrio financeiro você vai ter que deduzir as depreciações do custo fixo, haja vista que depreciação não implica em saída de caixa. E aí esse resultado você divide pelo preço de venda menos o custo variável unitário. E aí existe a seguinte relação, que o ponto de equilíbrio financeiro ele é menor que o ponto de equilíbrio contábil, que ele é menor que o ponto de equilíbrio econômico. Então aqui você tem um caixa igual a zero, só que você tem prejuízo. Aqui você tem um caixa positivo, mas você não tem lucro. E aqui você tem um caixa positivo e você tem lucro. Então, nesse sentido, nós vamos agora ver um exemplo de como é que seria essa abordagem do ponto de equilíbrio. A abordagem de ponto de equilíbrio vai estar montado nessa planilha no qual vocês estão vendo, que estará disponível para vocês. No nosso exemplo aqui, nós estamos admitindo que a nossa empresa ela tem um custo fixo de 5 milhões de reais. E o preço de venda de um produto, lembrando que esse ponto de equilíbrio, gente, normalmente ele é vinculado a um único produto. Quando você tem mais de um produto envolvido, aí nós vamos ter que utilizar a abordagem da seleção de produtos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então aqui nesse exemplo eu estou admitindo que eu só vendo um único produto. Então meu preço de venda é de 10 mil reais e o custo variável, que é esse custo variável unitário? É tudo que eu gastei para produzir uma unidade que esteja diretamente relacionada ao processo produtivo. Então é basicamente aí matéria-prima, mão de obra direta e os insumos de produção, mais alguma comissão de vendas que tiver envolvida. No nosso exemplo, foi de 8 mil reais. Tem um conceito que vocês verão no livro que é o chamado de margem de contribuição. A margem de contribuição, pessoal, ela é justamente o denominador da fórmula aqui do ponto de equilíbrio. Então, o preço menos o custo variável unitário é justamente a tua margem de contribuição. E ela é desejável que seja sempre positiva, porque se ela estiver aqui negativa, na hora que você realizar essa operação, ela ficar negativa, entendeu? Na hora que ela ficar aqui negativa, o que é que vai acontecer? Isso significa que você está precificando errado. Então, a vantagem de utilizar o custo, o método do custeio direto, é que você já descobre logo se você está sabendo precificar ou não corretamente o teu produto. Então, essa margem de contribuição aqui, ela sempre tem que ser positiva. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, então a nossa margem de contribuição aqui é de 2 mil reais. Também aqui, no nosso exemplo, eu estou informando que os valores de depreciação de máquinas e equipamentos é na ordem de 1 milhão de reais. E aí, o custo de oportunidade que o meu investidor quer, ele está dizendo o seguinte aí, é que a minha empresa tem que, no mínimo, lucrar 1 milhão e 200 mil reais. Como é que eu calculei esse custo de oportunidade? Eu admiti aqui que o meu patrimônio líquido, que é justamente o capital investido pelos sócios, é da ordem de 20 milhões. E aí o que eu quero é que, no mínimo, eu tenha um retorno de 6% do valor investido no patrimônio líquido. Ou seja, fazendo essa multiplicação, você chega a 1 milhão e 200 mil reais.
Aqui embaixo você já tem a aplicação das fórmulas do ponto de equilíbrio financeiro, do ponto de equilíbrio contábil e do ponto de equilíbrio econômico. Aplicação direta das fórmulas. Para eu atingir o ponto de equilíbrio financeiro, eu preciso vender no mínimo 2.000 unidades. Para atingir o ponto de equilíbrio contábil, eu tenho que vender no mínimo 2.500 unidades. E para atingir o ponto de equilíbrio econômico, eu tenho que vender no mínimo 3.100 unidades. Que aqui ele já informa logo quais são as receitas totais que eu deverei atingir. Nesse gráfico aqui tem os valores de receitas barra custos no eixo Y, e aqui no eixo X está justamente a quantidade que você deve produzir. Essa reta em azul mostra a receita total que você terá à medida que você aumenta a quantidade produzida e vendida. Essa linha vermelha ela mostra o custo total, que é justamente a soma do custo fixo mais o custo variável, que está descrito bem aqui nessa tabela. Veja que o ponto de partida dele não é zero, mas sim o custo fixo total, que é de 5 milhões. E ele vai aumentando à medida que você vai produzindo e vendendo. A linha aqui verde é justamente o lucro. Ele começa negativo se você não produzir e não vender nada, e à medida que você vai produzindo e vai vendendo, você veja que ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Essa linha tracejada marrom aqui na horizontal é justamente o teu custo fixo total. E essa linha tracejada aqui inclinada, bege, ela é justamente o custo variável total. Ele começa com zero e vai crescendo à medida que você vai produzindo e vendendo. Esse pontinho roxo aqui é o ponto de equilíbrio contábil, o pontinho rosa aqui é o ponto de equilíbrio financeiro e o pontinho amarelo aqui é o ponto de equilíbrio econômico. Então aqui está a demonstração que quando você está no ponto de equilíbrio contábil de 2.500 unidades, o teu lucro ele é zero. Ok? Então, aqui nessa parte marcada aqui em rosa, é a parte que você poderá mudar os parâmetros. E vamos ver o que acontece. Digamos que o meu preço sobe para 15 mil. Se ele subir para 15 mil, olha o que acontece com o gráfico. Ele já é reconfigurado automaticamente. Perceba que os pontos de equilíbrio já foram reajustados, ou seja, eles diminuíram. E aí, se você voltar lá para a fórmula, se você aumenta aqui o preço, diminui o teu ponto de equilíbrio, porque eles são inversamente proporcionais. Se você aumentar o preço, vai diminuir os pontos de equilíbrio, aqui e aqui. Se você aumentar o custo variável, por exemplo, se eu subir aqui para 14 mil, veja o gráfico, ele é reconfigurado e você tem um aumento aqui nos pontos de equilíbrio. Então, com essa planilha aqui, você poderá simular várias situações aqui para vocês verificarem que tipo de situação a tua empresa poderá alcançar. Então, retornando aqui os valores originais, é 10 mil, e aqui voltando para 8 mil. Essa é a nossa situação original da simulação. Então, nesses parâmetros aqui, você poderá em casa já simular diversas situações. Basta você ter os valores iniciais e ele já vai montando automaticamente para você. Próximo assunto que eu vou mostrar é em relação à seleção de produtos. Então, quando eu estou lidando com seleção de produtos, eu estou lidando com mais de um produto que eu estou trabalhando. Ou seja, no exemplo anterior, eu só vendi um único produto. Agora, eu vendo vários produtos. Por exemplo, no nosso exemplo, nós vendemos 3 tipos de produtos. E aí surge a seguinte questão. Qual deles eu devo manter produzindo e qual deles eu devo retirar do processo produtivo? Então, vamos explicar como é que se dá esse exemplo que é retirado do livro. Então, eu tenho uma indústria onde a minha capacidade máxima de vendas oferida para cada um dos produtos está aqui definida. Então, o que é que define isso? É o meu mercado consumidor. Então, eu só consigo vender no máximo 12 mil unidades do produto A, consigo vender no máximo 9.500 unidades do produto B e só consigo vender no máximo 3.000 unidades do produto C, que isso me dá uma capacidade máxima de vendas total de 24.500 unidades. Eu tenho um elemento restritivo também, além das vendas, que é justamente a minha capacidade máxima de produção. Ou seja, só posso
trabalhar no máximo até 150 mil horas anuais para manufaturar três produtos. E o que é que define isso? É justamente o layout físico da tua fábrica. É ele que vai decidir o quanto é o teu máximo a ser produzido. Então, dada essa condição, o que foi que aconteceu? Eu decidi, lá no processo de produção, que eu vou produzir 10 mil unidades de A, vou produzir 7.500 unidades de B e 2.500 unidades de C. E aí vai me dizer que eu vou produzir no máximo 20 mil unidades. Eu sei também do processo produtivo de que para eu produzir uma unidade do produto A, eu gasto 5 horas. Para eu produzir uma unidade do produto B, eu gasto 2 horas. Para eu produzir uma unidade do produto C, eu gasto 34 horas. Então, se eu fizer a seguinte multiplicação, 10 vezes 5 mais 7.500 vezes 2 mais 2.500 vezes 34, eu chego nas minhas 150 mil horas anuais. Ou seja, tem a minha máquina, minha fábrica está trabalhando na sua capacidade máxima. A grande questão é, essa configuração de produção e venda que acontece aqui é a melhor possível? Com ela eu tenho o meu maior lucro possível? E 2, nessa situação, qual seria o ranking de preferência desses produtos? E aí eu vou mostrar agora para vocês de que, a depender do sistema de custeio que você fixar, você terá diferentes respostas. É o seguinte, nesse sentido, eu sei que o meu preço de venda de cada um dos produtos é esse aqui, R$ 26,00 para o A, R$ 29,33 para o B, R$ 56,00 para o C. E o custo variável unitário, que é simplesmente você pegar o quanto você gastou para produzir uma única unidade. Então, para produzir uma única unidade de A, eu gasto R$ 15,00, uma de B, R$ 26,67 e uma de C, R$ 20,00. Então, esse menos esse, você vai achar a margem de contribuição unitária de cada produto, que está bem aqui. R$ 11,00 para o A, R$ 2,67 para B e R$ 36,00 para C. Nessa configuração de produção aqui, olha o que é que eu tenho. Eu tenho essa receita, que aí você vai achar no mesmo resultado, você pode pegar o preço multiplicado pela produção, você vai achar o quanto você vendeu. Haja visto aqui tudo que eu produzo, eu vendo. Custo total é justamente custo variável mais custo fixo. Eu tenho um custo fixo no total de R$ 100 mil e inicialmente eu distribuí ele nessa configuração que você está vendo aqui entre os produtos. No momento que eu distribuo ele aqui, eu tenho também aqui o meu lucro por produto. Veja que o produto B ele dá prejuízo se eu fizer esse critério de rateio. Então, esse critério de rateio aqui é justamente o que nós chamamos de custo por absorção, que é justamente o que está marcado aqui. Então, pelo custo de absorção, eu vou dar preferência ao produto C, no qual o lucro no total R$ 77.500. Depois eu dou preferência para o produto A, no qual o lucro R$ 72.500. E depois eu dou preferência ao produto B, no qual tem um prejuízo de R$ 30 mil. A pergunta é, de fato eu realmente tenho que descontinuar o produto B? Nós vamos ver lá para frente que não seria uma boa decisão. Se eu for considerar o custeio direto você vai decidir em função da margem de contribuição total que o produto te dá. Que é justamente o quê? Receita menos o custo variável. Então, você vai pegar 260 mil menos 150 mil, que você vai ter 110 mil. Você vai pegar 220 mil menos 200 mil, você vai ter um lucro de uma margem de contribuição de 20 mil. Você vai pegar 140 mil menos 50 mil, que vai dar uma margem de contribuição total de 90 mil. E aí, veja, se eu usar esse critério, a ordem muda. Preferência vai para A, depois para C, depois para B. Se eu usar o custeio direto, ainda é o melhor critério? Nós veremos que não.
Porque se eu olhar a margem de contribuição unitária, ou seja, o quanto eu estou ganhando por venda por produto, ou seja, eu vou pegar a margem de contribuição total e dividir pela minha produção. Então, eu ganho R$11 para cada produto que eu vendo de A, ganho R$ 2,67 para cada produto que eu vendo de B e ganho R$ 36 para cada produto que eu vendo de C. E aí, se você olhar, a margem de contribuição unitária, ela produziu o mesmo resultado do custo por absorção. A melhor solução que nós devemos utilizar, gente, é quando a gente calcula a margem de contribuição por fator de restrição. E aqui eu não tenho mas sim dois fatores de restrição. O primeiro fator de restrição está aqui em relação à capacidade máxima de produção. Ou seja, o mix de produtos que eu tiver aqui, no total, na hora que eu fizer o arranjo aqui, não pode ultrapassar 150 mil horas anuais. E aí eu tenho também um outro elemento de restrição, que é justamente o quanto eu consigo vender no máximo. Então, eu tenho dois elementos de restrição aí. E aí o livro ele dá a seguinte solução. Para você chegar na resposta correta, você basta pegar o valor aqui do MCU e dividir pelas horas unidade. Vamos ver se isso dá correto? Você pegar aqui 11 e dividir por 5, vai chegar aqui em 2,20, 2,20. Arrastando para baixo, o que é que isso nos mostra? Se eu pegar 2,67 e dividir por 2, dá 1,33. Se eu pegar 36 e dividir por 34, eu tenho 1,06. Ou seja, eu peguei a margem de contribuição unitária e dividi pelo fator de restrição, que é justamente o que? As horas que eu produzo. Se eu levar isso em consideração, aí a minha preferência vai ser pelo produto A, depois para o produto B e depois pelo produto C. Ou seja, se eu tivesse levado em relação o custo por absorção, eu estaria eliminando o produto B, que me dá um retorno maior que o produto C. E aí o que é que eu faria? Eu pegaria a minha capacidade máxima de A, que seria 12.000, e eu colocarei aqui 12.000 unidades. Então, ou seja, eu alcancei o máximo de 150? Não. Depois eu colocaria o total de B, que seguindo a ordem de preferência, que seria 9.500 unidades. Cheguei no total? Não. Estou com 79 mil horas totais. Para 150 falta 71 mil. Então, se você pegar aqui igual a 71 mil horas e dividir pelo tempo que leva para produzir, que é 34, você vai chegar ao valor de 2.088 horas. Se você digitar aqui, 2.088 horas, aí você tem a nova configuração de produção. Não deu os 150 exato, porque aqui nós não arredondamos alguns valores. Mas veja só como o lucro subiu. Ó. O lucro passou a ser 132 mil. Antes eu estava lucrando 120 mil. Então, ou seja, essa distribuição de produção aqui não era adequada. A adequada é essa daqui, que está em função da margem de contribuição unitária dividido pela margem de contribuição pelo fator de restrição, que aqui no nosso exemplo são as horas. E aí eu vou mostrar também que isso também está aliado à capacidade máxima de vendas, porque esses valores aqui eles não puderam ultrapassar esse resultado, porque senão eu teria colocado para produzir basicamente tudo em A, já que é o que me dá a maior margem de contribuição por fator de restrição. Só que existe, gente, uma maneira mais inteligente de se chegar a esses resultados, que é quando nós utilizamos a chamada programação linear. Isso os engenheiros de produção usam bastante para fazer a resolução desse tipo de problema. Então, para fazer isso daí, nós vamos utilizar um pacote aqui do Excel chamado Solver. Ele é para aparecer aqui na barra de dados. Se você não tiver o Solver instalado no seu Excel, como é que você faz? Você vem aqui em Arquivo, você vai aqui em Mais, aí você vai aqui em Opções, aí você desce aqui em Suplementos,
E aí você vem aqui e vai em suplementos do Excel. Aqui em gerenciar suplementos do Excel, você clica em ir. Aí ele vai abrir essa janelinha. No seu, se não tiver instalado, provavelmente a aba do Solver vai estar desmarcada. Você clica aqui e aperta em OK. O Excel vai instalar o Solver e ele vai passar a aparecer na barra de dados. Uma vez que está instalado o Solver, antes de clicar aqui no Solver, você clica aqui na célula E19, que ela tem aí a minha função objetivo. O que é o uso do Solver? É uma maneira inteligente de você maximizar ou minimizar uma função sem ter que utilizar cálculo. Ok? Então, ou seja, eu quero saber como eu devo produzir, o quanto eu tenho que produzir em A, o quanto eu tenho que produzir em B, o quanto eu tenho que produzir em C, de modo que meu lucro seja o máximo e levando em consideração todas essas restrições que vocês estão vendo aqui. Então, cliquei aqui na célula E19 e clique aqui em Solver. Na hora que você clicar em Solver, a primeira coisa que ele vai perguntar é qual é a tua função objetivo. Então, você clica aqui com a setinha e vai aqui no lucro. Voltou. Aí ele vai perguntar o que é que você quer. Então, você deixa marcado aqui em máximo que eu quero o maior lucro possível. Se eu quisesse lidar com custo, eu teria que lidar com o menor custo possível. Aí eu clicaria em mínimo. Ou eu clicaria em valor desse se você quisesse alcançar um valor específico. Deixando aqui marcado em máximo, depois você vem aqui em alterando células variáveis. Você clica aqui. E aí você vai selecionar essas três células aqui, C14, C15 e C16. Vai aparecer aqui, ó. Voltou por quê? Porque são as células que eu quero que mudem, no qual o computador vai ficar estimando valores até chegar no melhor resultado. E aqui ele está perguntando, sujeito a que restrições? E aí eu vou clicar aqui em adicionar, que aí eu vou começar a adicionar minhas restrições. Primeira restrição que eu vou adicionar é justamente que a referência da célula. Então eu clico aqui, ó, e aí eu cliquei aqui na célula que seria a quantidade de ser produzida e vendida de água, que é a C14. Ela tem que ser menor ou igual à restrição dela. Qual é a restrição dela? Eu só posso produzir no máximo 12.000 unidades. Clico aqui em adicionar. Depois eu vou aqui fazer a mesma coisa com a célula que seria de B, que tem que ser menor ou igual à restrição de B. Clico aqui dentro e depois clico aqui na restrição de B. Clique em adicionar. Faço a mesma coisa com C. Cliquei aqui, depois eu clico aqui no que seria a produção de C, menor ou igual, cliquei aqui em restrição, depois cliquei aqui em 3.000. Clico em adicionar. Por último, eu tenho uma última restrição. Qual é? É que as horas totais, que é aqui esse somatório, então cliquei aqui e cliquei aqui no zero, que é onde está o somatório das horas totais, venho aqui e mudo para igual, ele tem que ser igual a 150 horas se você quiser arbitrar, que ele tem que sempre trabalhar no máximo, ou você pode deixar como estava, que ele tem que ser menor ou igual ao máximo, que é de 150 horas. Certo? O que não pode é ultrapassar as 150 horas. Clique em adicionar e depois em OK. Aí você clica aqui em cancelar, que se você observar, vai estar aqui todas as restrições do teu problema. Antes de mandar ele resolver o problema, você vem aqui, como ele é um problema de programação linear, então eu tenho que mudar aqui o formato de solucionador, que aí vocês vão marcar para LP, que é de Linear Programming Simplex. Mudou aqui, pessoal, é só clicar em resolver. Clicou em resolver, ele vai perguntar, ele já vai te mostrar aqui a solução. E ele está perguntando se é para manter a solução do Solver. Você diz que sim, clique em OK. E aí ele já te dá aqui a resposta que nós havíamos encontrado anteriormente. Está aqui as quantidades. E aqui eu tenho o meu lucro máximo e eu tenho o máximo da capacidade. Então, ou seja, inicialmente nós achávamos que deveríamos descartar B, mas se eu fizesse isso, eu jamais chegaria no lucro máximo possível que minha empresa poderia alcançar. E esse é o lucro máximo que eu consigo fazer.
Então, pessoal, quando você estiver lidando com vários produtos, o que você tem que levar em consideração é quais são as restrições de produção que a tua empresa tem. Sejam elas restrições de mercado ou sejam elas de restrições de capacidade produtiva, do layout da tua fábrica. Levando em consideração essas restrições de produção, você se utiliza da programação linear para definir como é que seria o teu mix de produção. Maiores dúvidas, gente, eu vou deixar um link também para vocês saberem mais detalhes sobre programação linear. E esse conteúdo finaliza o capítulo 14 do livro Contabilidade para Não Contadores. E encontro vocês numa próxima aula.